Segundas Reis, uma palavra de paz, de bênção para você. Olha o que diz a palavra. Diz assim: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu marido, teu servo, que teu servo temia o Senhor. Agora, o credor acaba de chegar para me levar com meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei eu em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa as vasilhas que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos, fechou a porta. Eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe. Eu quero pensar com você sobre um tema para a sua vida e para a minha vida. E eu quero pensar nessa visão. Deus traça uma jornada de bênção na sua vida. Jornada. Eu e você, nós, o mundo, está passando por uma jornada, um caminho, uma trilha, que Deus testa, peneira, prova quem Ele quer. Na jornada da caminhada da vida, na trilha da minha, da sua, da nossa vida cristã, Deus prova quem Ele quer. E nesta jornada também, nós encontramos que Deus, em sua infinita graça, sempre vai estar conosco, sempre está, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Ele sempre se faz presente. Naquele momento de cruzamento, naquele momento de uma verdadeira bifurcação, Deus sempre vai estar presente. É promessa. Ele não é Deus de cumprir, de prometer e não cumprir. Ele sempre está presente. É promessa. E aí a gente aprende que mesmo que eu, você, nós estejamos enfrentando uma perda extremamente dolorosa, mesmo que a gente esteja vivendo um momento difícil, triste, lembre-se que nessa trajetória de vida e de situação ainda existe um milagre
que pode acontecer. Ainda existe uma saída de Deus que vai acontecer e que há de acontecer. E aí é onde eu afirmo, tanto para mim como para você, que a única maneira de eu ver o milagre de Deus, eu sentir o milagre de Deus, eu viver o milagre de Deus, é eu continuar caminhando na direção de Deus. Eu só posso sentir, eu só posso viver, eu só posso ver que o sol vai brilhar de noite, que o sol vai brilhar, e que durante a noite o sol continua brilhando, quando as estrelas refletem a sua luz, é que Deus continua presente. E eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer que é neste caminho, é nesta direção que eu hei de ver o milagre. Eu hei de ver a transformação do cônjuge. Hei de ver a transformação do filho. Hei de ver a conversão deste povo que não conhece a Deus. E é por isso que a campanha de missões diz: tem que crer. Tem que crer. Por isso eu trago nesta manhã algumas verdades para que eu e você entenda que milagres só acontecem quando existe alguns princípios que não podem ser esquecidos. Não podemos esquecer que nessa trajetória, nessa vereda de Deus, as coisas acontecem neste caminho e não no outro caminho. E a gente aprende que a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho, andai nele. Vamos ver o que é que Deus quer mostrar para a gente nesse texto. A primeira verdade que Deus mostra, nas entrelinhas, está no versículo 1. E no versículo 1 a gente encontra aqui uma mulher chegando. Eu quero que entenda, pode ser uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente, até mesmo uma criança. Ela chega ali, então o texto diz que uma das mulheres, dos seguidores dos profetas, gritou: Eliseu, o representante de Deus, o profeta de Deus, o homem de Deus, o que enfrentou reis, o que enfrentou oposições, mas ele estava ali, o representante. Ela apresenta a queixa. Eu não quero entrar no contexto da queixa, mas eu quero entrar no ato da queixa. A mulher então para e procura. A primeira atitude para eu entender que na vereda da caminhada de Deus os milagres acontecem, é quando eu sei que eu tenho que admitir quais são as minhas necessidades diante de Deus. Quais são as minhas polêmicas, angústias, desavenças, limitações. Quais são os meus queixumes diante de Deus. Mas para que eu faça isso, eu preciso entender que eu tenho que saber que eu preciso de Deus. Eu não posso ter Deus apenas como meu esconderijo de problemas, como meu refúgio de angústia, como meu patuá da sorte, ou como meu sorrisal da vida. Eu preciso entender, no meu ser de vida, no meu existir de vida, eu preciso entender que eu reconheço quem é Deus antes de eu me aproximar dele.
Não fora à toa que ele se aproximava e dizia assim, Deus se aproximava dos profetas, se aproximava do povo e dizia assim, eu sou o Senhor teu Deus. Observe que identificação. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, é para entender quem é Deus. Será que nós só entendemos quem é Deus quando o milagre bate na porta? Será que nós só entendemos quem é Deus quando o livramento vem? O interessante é que uma das coisas que me chama muito a atenção é que dos quase 5 anos que eu passei num seminário, 5 anos, ali em Recife, e que vocês já ouviram minhas histórias aqui, membro da primeira igreja, já ouviu muitas vezes, ali em Recife, cheguei em 84, saí em 80, me formei em 88, em 89 eu saí do seminário. E era estudo, era para estudar pela manhã completamente e à noite também estudar. À tarde era para ir para a biblioteca, que tinha uma frase bem grande, até hoje está lá. Uma grande biblioteca, acredito, com, eu não sei mais de quantos 1000 livros. E na entrada da biblioteca estava lá, o pulmão do seminário, uma frase, que a biblioteca era o pulmão, aonde fazia a gente respirar e oxigenar, onde tinha oxigênio. Eu lembro bem que às tardes, de segunda, dia, estudando ali, no seminário tinha aquelas alas enormes, e tinha um espaço que era bem estreitozinho, só era para uma pessoa, tipo gabine de telefone. E ali a gente ficava naquele espaço bem pequeno, e ali você só tinha você e você mesmo. Os livros, a Bíblia, o assunto do momento, mas ninguém. E eu lembro bem que eu pegava meu material, pegava minha Bíblia, pegava meus livros que eu tinha que ler e pesquisar, e ficava naquela casinha. E eu ficava lendo, meditando. E eu dizia assim, meu Deus, o que será o meu futuro como pastor? O que é que vai acontecer? Hoje eu estou aqui estudando, isso foi em 85, 86. Período de grande momento de seminário. E eu parava e lia os textos, e lia o original, lia as verdades, e dizia, o que vai acontecer? Como? Onde eu vou estar? E uma das coisas que eu via muito, com os grandes oradores que iam para o seminário, que tinha um momento do culto, que era o chamado intervalo, nós chamávamos de lecção, era um momento que se parava as aulas, e ia todo mundo para a capela, que era uma igreja dentro do próprio seminário, e lá a gente cultuava, e era um culto mais ou menos de uns 35 minutos. E se recebia vários pastores de várias cidades, de várias igrejas, para pregar. E eu, como sempre um aluno ávido para querer aprender, eu ouvia cada pregador, como dizendo assim, eu quero ouvir o que Deus quer me dizer, na minha particularidade. E quando eu ouvia os pregadores, eles então respondiam à minha indagação e às minhas orações, dizendo, o futuro de um pastor está na vereda de Deus. E eu então dizia assim, a resposta está aí. Para estar nos milagres de Deus, eu preciso estar na vereda. E eu saía daquelas lecções dizendo assim, eu entendi, Deus, eu tenho que continuar no teu caminho, Senhor, eu tenho que andar, porque eu vou ter o Senhor comigo, e eu vou ter os seus milagres, eu vou ter a tua bênção, eu vou ter a prosperidade, eu vou ter sempre Deus comigo.
Eu preciso admitir a minha necessidade. Mas para eu admitir, eu tenho que saber quem é Deus. E Deus é o meu guia, Deus é o meu pastor, é Ele que me conduz, é Ele que me toma pela mão direita e me conduz. Eu quero que você saiba mais uma verdade. Eu quero que você saiba que Deus não pode trabalhar em nossa vida, em minha vida, na sua vida, até que reconheçamos a intervenção dEle. Tem que ter intervenção. E nessa ida ainda de seminário, lembro muito bem que o terceiro ano, como é visto e dito por muitos colegas, que é o terceiro ano do aluno, é o terceiro de crise, é o terceiro muito forte, o terceiro ano. Assim como tem o primeiro ano, quando Jesus chegou, aplaudiam a Jesus. O segundo ano, então, questionaram a Jesus Cristo. No terceiro ano, disseram para Jesus, crucificam. É o terceiro ano. Qualquer pastor passando pelo seminário, ele vai passar no terceiro ano. No terceiro ano se chama ano de crise. É as comparações. Crise, de questionamento, o que é que eu estou fazendo aqui, para que é que eu estou aqui, por que é que eu obedeci, larguei tudo, larguei família, larguei casa, larguei trabalho, larguei profissão, para vir para cá para o seminário. E nesse terceiro ano foi crise, muita crise, aonde nós conversávamos já, que foi o período que a gente comeu mais arroz com caldo quinó, porque entrava, não tinha pão de correr, e quando chamávamos para pregar, era uma alegria, e aí eu ia para aqueles lugares e pregava, e ficava ali feliz da vida porque preguei, e que a alma tinha se convertido, e aí eu esperava agora um diácono se aproximar de mim, aí o diácono vinha, olhava, e Deus te abençoe, parabéns, aqui o seu transporte, e aí eu saía, não precisava não, que é isso, que é isso, bebê, mas com o coração dizendo assim, graças a Deus. E aí eu recebia, e quando eu saía da presença ali, daquele diácono, daquele irmão, da igreja, que ia pegar o buzu, aí eu metia a mão no bolso e olhava assim, e eu contava aquele dinheiro, dizia que maravilha, é aqui ó, vou comprar isso, pagar isso e isso. Chegava em casa, a patroa ainda, minha esposa, novinha, bonitinha. E aí, meu filho, como foi? Eu dizia, graças a Deus, foi uma maravilha. Deus abençoou. E ela dizia, sim, amém. Teve conversão? Teve. Amém. Aí ela, sim. E aí? E eu dizia, o que você quer saber? E ela, sim. Teve mais o quê? Eu disse, teve uma oferta. E aí eu mostrava para ela, era aquela alegria, porque a gente não ia comer mais arroz com caldo quinó. Ia comer o que agora? Uma calabresa, talvez até um ovo frito. Isto é a prova de que quando nós estamos nessa trajetória, Deus vai nos honrar. Se você for observar, a viúva admitiu que precisava de ajuda. E ela caminha com a direção certa, ela vai na direção, ela vai numa mão única, dizendo assim, eu tenho que ir lá conversar com ele. Esse estado de reconhecimento dela me chama a atenção, porque ela diz assim, eu reconheço que ele era fiel. Olha o texto, ele era servo temente, era teu servo, ele era fiel. E ela então vai nessa visão. E lá o profeta, naquele exato momento, aparece e aparenta ser duro, mas não foi duro. Ele expressa a palavra no linguajar popular. Sim, o que é que você quer que eu faça?
O que é que você quer que eu faça? Como quem quer dizer, se ele morreu, eu não sou culpado. Mas a história fica, quem foi essa pessoa? Como ele agiu? E aí a gente vê que a bênção do Senhor é derramada nos céus. A gente sente que a bênção de Deus é derramada. A gente como pai, agora como avô, a gente diz assim, a bênção veio para mim e esta bênção vai ser derramada dentro da minha casa, dentro dos meus filhos, nos meus pais. A bênção vai ser derramada. A bênção é derramada. E aí o próprio Eliseu, sim, me diga aí, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E ela então ouve a expressão, o que é que você tem? Meu querido jovem, por favor, veja na Bíblia. O versículo bíblico diz claramente, o que é que você tem? Diga-me no versículo 2, você tem o que em casa? Isso é coisa para a gente passar o dia todo aqui. O que é que você tem? Diga o que é que você tem em casa. Eu posso até parafrasear. O que é que você tem? O que é que você está passando? O que é que tem na sua cabeça? O que é que tem no seu coração? Quais são suas inclinações? O que é que está acontecendo com você? Ela para e diz assim, olha, eu não tenho nada. O que eu tenho são vasilhas. E aí a gente percebe que tinha alguma coisa. Tinha algo. E eu fico observando que esse texto me impulsiona para dizer que existe coisas boas e que nós não reconhecemos. Existem coisas boas em você. Infelizmente, quem está dentro não enxerga. Quem está fora enxerga melhor. Quem está envolvido, que está ali no métier, no corre-corre, não vê as qualidades. Talvez também porque só ouviu demonstração de inferioridade, de marginalidade, não é verdade? Mas o próprio Eliseu diz, você tem o quê? O que eu tenho são vasilhas. Serve, vamos usar o que você tem. Eu vou lembrar de várias coisas aqui. Eu vou lembrar de Moisés. O que é que você tem nas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado aqui. Você vai usar ele. O que é que você tem aí? Olha, eu tenho aqui um travesseiro de pedra que eu estou usando para dormir. O que é que você tem, menino, aí nesse cesto? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que é que você tem na sua vida? É isso aí que Deus quer usar, essa capacidade de orar, essa capacidade de aconselhar, essa capacidade de motivar, essa capacidade de abraçar, de se importar, de liderar. O que é que você tem? Que você esqueceu? Que Deus te deu para a obra? O que é que você tem? Ela responde e ele então determina. Observe, Deus não lhe deu nada por acaso. Deus não lhe deu nada porque você achou que era bonito. Deus te deu porque você é capaz de administrar, porque você ia glorificar o nome dele, é uma voz bonita, vem louvar a Deus. É uma ministração da palavra, oh amém por isso, é orar, é aconselhar, é o dom do socorro, é o dom da ajuda. Deus te deu e ninguém vai tirar isso de você. Porque foi Deus quem deu.
Agora o inimigo abafa, o inimigo prende, o inimigo não permite que você use isso para a glorificação do nome do Senhor. E Lázaro canta, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Eu quero concluir dizendo para você que a mulher tomou atitude. E aí vem uma lição. E a lição é essa: busque a Deus em obediência. Ela saiu com tudo. O versículo 5 diz assim: então ela se foi. Observe aí, quem não conhece a história pode pensar: se foi, acabou, perdeu, foi embora, ficou desiludido. Eu não estou olhando você assim. Eu não estou olhando que você se foi, eu não estou olhando que você se perdeu, eu não estou olhando não, eu estou dizendo é que eu estou sentindo a sua falta. Eu estou sentindo que você não mandou mais um zap para mim, eu estou sentindo que você não interagiu mais. Não é que você se foi, não é que você abandonou, ninguém está dizendo, eu estou dizendo que você parou de interagir. Mas essa mulher aqui, ela se foi para quê? Ela foi para obedecer. O legal é isso. É que alguém pode pensar que você está errado, mas o certo é que você está fazendo o que Deus quer. Você está buscando a Deus. Mas me vem uma história aqui, uma outra interpretação, porque a mente do pastor, ela viaja um pouco, mas é aonde você vai. É uma coisa. Aonde você vai com seus problemas sozinhas? Aonde você está com seus problemas? Aonde você está? Ontem foi um culto abençoado aqui da juventude. Um culto aqui de jovens cantando alegria. Foi um verdadeiro mover de Deus aqui ontem de noite. Eu nunca vi esses jovens cantar tão bem como cantou ontem. E ontem eu trouxe uma reflexão de uns 15 minutos com a pergunta de Deus para Adão: aonde você está? E por incrível que pareça, não estava combinado quando eu peguei esse texto para trazer a reflexão da manhã. Eu não estava combinado, mas aqui está a mesma colocação do texto. Então ela se foi, e aí eu estou configurando, dizendo o seguinte: aonde você está? Para onde você vai com os seus problemas? Para onde você vai? Com quem você está? Aonde vem a minha preocupação? Que eu não estou vendo você. E a pior coisa é quando as pessoas vão assim, eles vão de qualquer jeito e se atropelam nos seus problemas, atropelam nas palavras. E a melhor coisa, eu quero te dizer: aonde você está, para onde você vai, e se foi, vá em direção a Deus. Vá em direção à obediência. Vá em direção a um quebrantamento. Porque Jesus nos convida para isso. Mesmo Jesus sabendo que estava indo em direção ao Gólgota, mesmo Jesus sabendo que estava indo em direção à traição, porque estariam traindo, tanto Judas e o Pedro estavam traindo, e aqueles que aplaudiram Jesus também estariam traindo. Ele foi para onde primeiro? Ele foi para o jardim e ali ele orou. Eu quero que você saiba, para onde você está indo, primeiro vá em direção a Deus. Vá em direção a Deus. É direto para Deus que nós vamos encontrar sabedoria, nós vamos encontrar direção, nós vamos encontrar iluminação. Diz o texto bíblico: então ela se foi. O problema da viúva foi resolvido quando ela foi em direção a Deus. Meus queridos, se vemos a Deus como nosso Pai,
e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós. Samuel foi muito sábio. Diz o texto do capítulo 15, versículo 22, olha a resposta de Samuel, quando Deus disse: na minha direção, Samuel, aqui, na minha direção, siga o líder. Vamos lá, Samuel, siga o líder. Samuel responde: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeçam a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Siga o líder, siga Deus, obedeça. Concluo dizendo para você que a mulher pegou todas as vasilhas, se dispôs, as vasilhas se encheram, e aí o milagre se concretizou. Vá, venda tudo, pague o seu débito e viva do saldo, você e seus filhos. Promessa, viva da promessa. Viva da promessa. Sabe por que você tem que viver da promessa? Porque a gente só pode viver da promessa. E quando a gente vive da promessa de Deus, a gente se alegra. Pode acontecer o que acontecer, mas a promessa de Deus é que nos faz se alegrar na presença dEle. Se alegre na presença de Deus. Fique na presença de Deus. E é Ele que vai nos abençoar. É Ele. Jesus conclui claramente: distribuiu os pães e os peixes. E Ele disse: pode recolher toda a sobra. Filho, guarda no teu coração, na tua jornada da tua vida, o milagre de Deus ainda pode acontecer. Seja fiel, e Ele vai te abençoar. E você depois vai cantar com alegria. Você vai dizer: vou me alegrar. E vai mesmo, porque você vai ver o milagre do Senhor. Você crê nisso?